No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito digital. Com o tema Direito e Inteligência Artificial, as 5 aulas vão abordar a inteligência artificial no direito brasileiro. As aulas são com a professora Fernanda Lage. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo encontro aqui no Saber Direito, com relação a Direito e Inteligência Artificial. Eu me chamo Fernanda Lage, sou professora e pesquisadora da Universidade de Brasília e trabalho com o tema e sua implantação no Poder Judiciário. Venho conversar com vocês nesse nosso segundo encontro sobre temas muito interessantes e super atuais. Qual é a relação entre direito e inteligência artificial? No encontro número 1, a gente falou sobre o que é inteligência artificial, o que são algoritmos, o que é aprendizado de máquina, o que é aprendizado profundo, e você terminou vendo sobre as vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Agora, a pergunta que eu começo na aula 2 é: de que maneira a inteligência artificial altera o campo do direito? Será que ela traz ganhos ou traz perdas? Quais são esses ganhos, quais são essas perdas? E, por fim, qual é o futuro das profissões jurídicas e como se preparar para ele? A gente vai falar mais especificamente sobre princípios de inteligência artificial e direito, raciocínio de máquina e raciocínio jurídico. E também falaremos sobre características do raciocínio de máquina no direito, as formas de interpretação desse raciocínio de máquina no direito. Por fim, ética, direito e inteligência artificial. Eu quero começar trazendo um caso bem interessante e também controverso com relação à aplicação dessa tecnologia. É o chamado BCI, Brain Computer Interface, ou, em português, Interface Computador-Máquina, ICM. Existem pesquisas, e são pesquisas atuais, publicadas em revistas renomadas como a Nature, a Scientific American, que demonstram formas de interface entre o cérebro humano e a máquina. Isso é chamado de ICM. Um pesquisador indiano, chamado Avinash Singh, ele está desenvolvendo, por meio do uso de algoritmos, maneiras com que sejam captados sinais cerebrais e transferidos esses sinais cerebrais para atividades mecânicas. É quase como você ligar o cérebro a um órgão, um membro externo, a uma máquina. Muitos estão usando a expressão seres humanos-máquina ou humano-máquina, né? Mas isso traz uma vantagem muito importante, traz ganhos muito importantes para pessoas que têm perda locomotora, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E esse sistema que utiliza de inteligência artificial, esse sistema que faz essa interface, quando ele consegue captar os sinais cerebrais, ele permitiria também a comunicação pelo pensamento entre duas pessoas. Vamos aprofundar um pouquinho sobre o tema. O ICM traduz informações neuronais em comandos capazes de controlar o software ou o hardware. Aqui, o exemplo mais tradicional de uso dessa tecnologia, o que está sendo realmente desenvolvido, é o controle direto de um computador por uma pessoa. Mas, paralelo a isso, também o controle de membros artificiais pelo cérebro. Mensagens e comandos de controle são entregues pelo ser humano à máquina. E aí é uma esperança para indivíduos que sofrem, por exemplo, de deficiências motoras mais graves, pessoas que têm lesão na medula espinhal, por exemplo. Eles permitem que a pessoa consiga interagir diretamente com a máquina sem mover um músculo. Mais ainda, consiga desenvolver uma tarefa sem mover nenhuma parte do corpo. Agora, isso nos leva a um passo número 2, que é a chamada indústria 5.0, porque também se está falando da interação entre ser humano e máquina na indústria.
Então, a gente teria ali seres híbridos, o robô trabalhando junto com o ser humano. Esse é o futuro da indústria, principalmente em tarefas pesadas, principalmente em tarefas que podem causar dano ou risco ao ser humano, e também na construção civil. Então, são robôs fortes que podem trabalhar na construção civil e em tarefas arriscadas. Aqui, a gente traz um exemplo que é o desenvolvimento de robôs com humanos que conseguem fazer tarefas complexas. É dizer, você utiliza a inteligência humana na parte em que o ser humano tem emoções, bom senso e etc., e junto com a atividade dele, as capacidades do robô, como se os dois fossem um só. Isso é chamado, agora pela doutrina atual, e veja, esse é um conceito muito atual. É um conceito, quem está fazendo pesquisas ou quem é pesquisador pode se aprofundar nisso, chamado de transhumanismo. O transhumanismo nada mais é do que essa interação ser humano-máquina. E quando você consegue coadunar, quando você consegue incorporar as qualidades do ser humano e as qualidades da máquina, você teria o que eles chamam de um transhumano. Mais ainda, né? A gente poderia ter um humano com partes robóticas anexadas a ele e que essas partes seriam comandadas pelo cérebro. Ainda, eu não estou me referindo a nenhum filme de ficção científica, parece que a gente está falando de um livro cyberpunk, para quem gosta de ficção científica, não é. Essa é a realidade do avanço da ciência hoje. Não se trata de robôs, não se tratam de robôs autônomos que pensam sozinhos, eles são comandados pelo ser humano, mas há aí uma integração. Tem um livro sobre o tema, e eu trouxe aqui para quem gostaria de ler, do autor chamado Mark O'Connell, que chama To Be a Machine, Ser uma Máquina, e ele resume o futuro do transhumanismo. Então, o que é esse conceito, qual vai ser o futuro, quais são as fases, né, desse novo fenômeno. E aí, parece que o corpo humano é um instrumento antiquado, quando você pensa na integração com partes mecânicas. Por fim, né, eu trouxe uma frase aqui do próprio autor do conceito, que vai dizer: com a tecnologia certa, podemos mudar para diferentes corpos usando a mesma função cerebral, tornando-nos praticamente imortais. Não é, na verdade, uma imortalidade, mas as pesquisas estão caminhando para o adiantar do envelhecimento, postergar o envelhecimento. Tem se tentado rejuvenescer pessoas por meio da genética e por meio do uso de algoritmos. É pouco disruptivo pensar, e esses cientistas aqui, falando, né, de uma parte da ciência, defendem que seria possível você retirar a memória, então extrair a memória de um cérebro humano e aplicá-la em outro local. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Agora, uma coisa é certa, há algumas pesquisas que demonstram que os algoritmos podem detectar no ser humano quando ele está cansado, quando ele está com fadiga e evitar acidentes de trânsito, por exemplo. Então, já há sistemas que fazem a leitura desses sinais cerebrais e evitam acidentes. A relação entre tecnologia e humano, ela é interdependente, mas a gente precisa pensar que o futuro, ele é melhor e mais avançado se usarmos essa tecnologia de forma ética e sustentável. Agora, qual é a relação de toda essa tecnologia disruptiva com o direito? Porque a gente foi num extremo, né? A ligação de algoritmos com o cérebro, com partes mecânicas, detecção de sinais cerebrais. Mas no direito as aplicações são um pouco mais rudimentares, entretanto, muito importantes. Tem se pesquisado bastante, e aqui eu tenho falado bastante de pesquisa porque o tema ele é novo, ele está se desenvolvendo conforme a gente conversa. Então, há apenas 4, 5 anos
que aqui no Brasil a gente começou realmente a se debruçar sobre a inteligência artificial, para que vocês tenham uma ideia. Tem avançado de forma muito célere, mas alguns pontos ainda são pesquisas, né? E eu, como pesquisadora, posso dizer que a gente está em fase de treinamento, de adaptação, de estudos, ver o que funciona, o que não funciona, mas há algumas pesquisas nos Estados Unidos que já trazem para a gente qual é a diferença entre o raciocínio de máquina e o raciocínio jurídico. Em outras palavras, quais são os pontos em que o raciocínio jurídico se assemelha ao raciocínio de máquina, e aí eu posso utilizar a inteligência artificial, e quais são os pontos em que eles não se comunicam, né? O primeiro ponto é o seguinte: o raciocínio de máquina, ele é um raciocínio matemático, ele é um raciocínio lógico. Logo, ele funciona para interpretações com base em regras. Para interpretações que demandam ponderações de valores, a inteligência artificial, até comentamos no nosso primeiro encontro, não funciona com precisão. Isso porque, quando você faz uma análise de sensações, do caso concreto, de sentimentos, é muito mais complexo e envolvem muito mais fatores do que o que ela consegue perceber ou, né, captar ali. Ela só consegue desempenhar aquilo para o qual ela foi treinada e de forma muito específica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí você também pode concluir, para precedentes, por exemplo, identificação de casos e precedentes, para identificação de regras aplicáveis ao caso, leis aplicáveis àquele caso, julgados semelhantes àquele caso, a inteligência artificial consegue dar uma boa resposta. Então, o raciocínio baseado em conceitos legais, jurisprudenciais, conceitos técnicos, exatos, precedentes, né? Ela traz um bom resultado. E, por fim, a inteligência artificial se beneficia de uma grande quantidade de dados. Logo, no direito, eu tenho essa facilidade, especialmente porque existe um volume enorme de decisões judiciais, o processo é eletrônico, você entra nos sites dos tribunais, você tem uma busca muito avançada de jurisprudência, um banco de jurisprudência muito grande, né? E tudo isso é um fator positivo para o desenvolvimento dessa tecnologia. Agora, quando eu vou pensar na aplicação da lei em si, é preciso lembrar que, ao mesmo tempo, o direito ele se altera, ele se adapta, ele se modifica com muita rapidez. Então, uma mudança de entendimento jurisprudencial, uma mudança legislativa, demanda alteração do sistema. Quanto mais rápido mudar aquele trabalho que eu estou fazendo, mais eu vou ter que alterar aquele sistema de inteligência artificial, mais eu vou ter que adaptar, mais eu vou ter que atualizar. Então, é preciso pensar que a inteligência artificial funciona bem para raciocínios, para trabalhos que não necessitam de tantas atualizações legais e jurisprudenciais. Temas que já estão mais sedimentados, legislações que já estão mais, sua aplicação já está pacificada ou ela não é tão alterada assim. Agora, se houver temas, e posso citar alguns, direito de família, próprio direito penal, em que você tem uma atualização constante e diária, fica mais difícil de aplicar o raciocínio de máquina. Agora, e o uso da IA no campo jurídico? Como, Fernanda, vem sendo usada essa tecnologia nos escritórios de advocacia, no Poder Judiciário, nos países afora? Quais são exemplos de utilização dessa tecnologia? Trouxe alguns para que vocês possam visualizar como a gente está avançando no tema. O primeiro caso, né, é na Escola de Direito de Stanford. Eles desenvolveram uma máquina de inteligência artificial e testaram essa máquina contra os 20 melhores advogados treinados nos Estados Unidos sobre um tema específico que era revisão de acordo de não divulgação. O sistema de IA levou 26 segundos para concluir a revisão, enquanto os advogados levaram 90 minutos. O sistema alcançou uma precisão de 94% contra 85% dos seres humanos. Veja,
são dados realmente chocantes. E por que isso acontece? Porque, de novo, é uma tarefa mecânica, é uma tarefa repetitiva, envolve revisão de texto e há um padrão ali de texto, de cláusula, que essa tecnologia consegue identificar com mais facilidade. Outro exemplo interessante é o do Ministério da Justiça da Estônia, aqui trazendo para o campo do Poder Judiciário. O projeto de automação do Ministério da Justiça da Estônia pretende julgar causas de pequenos valores. Então, lá eles desenvolveram uma IA, que ainda está em fase de testes, né, que julgaria causas pequenas. Aqui o valor é de 7 mil euros. Até 7 mil euros, esse sistema de inteligência artificial vai fazer o julgamento. A IA emite uma decisão, então veja, sem qualquer participação humana, e o indivíduo tem direito a um recurso para um ser humano. Parênteses, né? Precisamos pensar se isso seria possível no Brasil. Já adiantando também um pouquinho do que a gente vai falar lá na frente, mas comecem a pensar nos princípios de processo civil, nos princípios constitucionais. Será que a nossa Constituição permite que uma decisão seja dada única e exclusivamente por um juiz robô? Terceiro exemplo é o da Universidade de Cambridge. Eles criaram um sistema chamado Luminance. Esse sistema funciona como uma supermente jurídica. Ela é capaz de ler e entender milhares de páginas de documentação legal a cada minuto. Também desenvolveram um sistema chamado Lawbot, e esse sistema vai prescrever, né, ações ou medidas cabíveis em cada um dos casos, e também serve como um assistente jurídico. A ideia seria um assistente que prestasse informações para o cliente e para a comunidade. Também fizeram o Divorce Bot, que é o mesmo assistente para questões de divórcio. Aqui no Brasil, a gente precisa lembrar que o Estatuto da OAB veda a consultoria jurídica por quem não é advogado. Então, não seria possível desenvolver um sistema que prestasse consultoria jurídica, tal qual esse que eu mencionei para vocês, por expressa vedação do Estatuto da OAB. E aí, alguns outros casos publicados pela revista de Yale que seriam possíveis de usar a inteligência artificial. O primeiro é o raciocínio com regras. O segundo é a interpretação de conceitos legais. O terceiro é a classificação de documentos. Também faço uma pausa aqui. A classificação de documentos é uma das tarefas que a gente mais utiliza hoje no Poder Judiciário. Classificação de documentos como petição inicial, sentença, recursos, agravos em recursos, temas de repercussão geral, né? E com essa classificação, a identificação da medida cabível. Continuando, auxílio na tomada de decisões judiciais também é uma ferramenta muito importante, o apoio ao juiz ou à juíza, o apoio à tomada de decisão, e pode ser uma decisão administrativa, inclusive, e a promoção da jurisprudência. Não é possível falar em ponderação de valores por uma máquina, não até agora. E aí, quais são os critérios de utilização da inteligência artificial no direito? Quando que eu posso utilizar e quando eu não posso utilizar? O primeiro critério é quando eu tiver tarefas bem definidas. Então, se eu sei exatamente o que eu quero, qual é a minha entrada e qual é a minha saída, eu posso utilizar a inteligência artificial. Então, eu sei que a minha entrada são recursos extraordinários e a minha saída é classificação dos recursos extraordinários em temas de repercussão geral. Perfeito. Segunda característica, né? Segundo fator que me permite usar a IA, quando eu tenho um grande volume de dados. De novo, a gente comentou que para treinar o algoritmo você precisa de uma massa de dados. Logo, se aquele caso é um caso pontual, se ele não é repetitivo, se eu não tenho uma massa de informações, né, se eu não tenho ali uma repetição de conteúdo, eu não consigo utilizar a inteligência artificial, porque eu preciso de casos repetitivos. Ainda, ela será passível de utilização quando ela fornecer um feedback ali com a resposta positiva ou negativa. Então, você não tem a explicação do que
foi feito. Você tem ali só um retorno, uma resposta do que foi feito. É A ou é B? Mas como ela chegou, não é possível saber. Então, se você precisa da fundamentação, se você precisa da explicação da decisão, não é possível usar a IA. Se eu preciso fundamentar e expressamente constar o motivo pelo qual eu decido dessa maneira, não tem como usar a IA, porque ela não explica para a gente como ela decidiu, né? Ainda, quando a tarefa ser desenvolvida, ela demanda um conhecimento não só repetitivo, mas muito vasto. Eu posso utilizar a IA. Então, voltando aqui aos repetitivos, sei lá, você tem 1000 temas repetitivos, você tem 1000 temas de repercussão geral. Um ser humano não consegue saber 1000 temas, né? Via de regra, não consegue saber 1000 temas de cabeça, né? De memória, mas a tecnologia consegue. Então, aí a gente tem um ponto a favor dela. E por fim, né, eu preciso lembrar que eu só posso usar a IA quando eu tiver uma tolerância a erros. Então, quando o meu erro não for um erro cujo efeito, né, cuja consequência seja muito grave e viole direitos fundamentais. E por fim, essa função da inteligência artificial, ela se dá em casos que a gente comentou, em que não há uma alteração daquela questão ao longo do tempo com muita facilidade, uma questão estável. Tem que ser uma questão estável para que eu possa usar essa tecnologia, senão você mal terminou de desenvolver o sistema e já tem que atualizar, né? Agora, quais são os princípios para uso da inteligência artificial? Esse ponto é muito interessante. A gente não tem no Brasil uma regulamentação da inteligência artificial ainda com números, com dados, com questões muito esmiuçadas, sabe? O que a gente tem é a aplicação de princípios. Na verdade, a gente não tem no Brasil e a maioria dos países também não tem. O que a gente possui são princípios constitucionais e são princípios que a gente extrai da Lei Geral de Proteção de Dados, da Carta da União Europeia, né? E da aplicação ali cotidiana dessa tecnologia. A partir daí, a doutrina elencou princípios que não podem deixar de ser observados. O primeiro é o chamado princípio do acesso e reparação. A inteligência artificial, por ser essa tecnologia que não traz uma explicação de como ela chegou naquela resposta, ela demanda maior transparência e acesso aos dados que foram utilizados para o seu desenvolvimento. Não necessariamente você precisa ter acesso aos dados em si, mas você precisa conhecer qual foi o banco de dados. Então, como aquela máquina foi treinada, qual foi a forma de treinamento, quantos processos ela leu para poder desenvolver aquele sistema. Então, é preciso que haja transparência no banco de dados, no desenvolvimento e nos resultados, para que eu possa, portanto, respeitar não só o princípio da transparência e do acesso à informação, né, como o próprio princípio da fundamentação, porque eu não sei como chegou, mas eu sei que o caminho foi um caminho correto, a entrada foi correta, o trabalho foi certo, né? E principalmente, se eu falo em responsabilidade civil, como eu responsabilizo sem saber onde está o erro, né? Claro, você pode responsabilizar pela criação do risco, né? Ou pelo incremento desse risco. Também vamos conversar sobre isso. Mas, se eu já sei e já identifico que houve uma falha no banco de dados, ou houve uma falha de treinamento, ou há um resultado que não é satisfatório, eu já posso pensar em reparação. O segundo princípio, especificamente, é o princípio da responsabilização. Defende-se, né, e eu também acompanho essa corrente, que você precisa, para todo e qualquer desenvolvimento, ter um encarregado e um responsável daquele sistema. Vocês já viram, né, a nova lei de proteção de dados, ela traz a figura do encarregado e a necessidade de identificação desse encarregado. Também, quando a gente estiver diante de um sistema de IA, que, claro, trata dados, né,
ele também tem que contar com esse encarregado e a figura para quem eu vou buscar, a quem eu vou buscar ou para quem eu vou responsabilizar. Principalmente quando esse sistema de IA envolver questões de consumo, porque o consumidor ele tem direito de saber quem ele vai acionar. Agora, você deve se perguntar, né? Essa responsabilização, ela vai se dar de maneira objetiva ou subjetiva? Não há ainda uma resposta pacífica na doutrina. Se eu defender uma responsabilidade subjetiva, eu tenho que demonstrar a culpa para a ocorrência daquele dano. Logo, eu preciso demonstrar onde houve a falha no sistema. Isso, em alguns casos, é muito difícil quando eu desenvolvo algoritmos de inteligência artificial. Agora, outra forma de responsabilização é a chamada responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela independe da demonstração de culpa. Veja, pode ser que haja culpa, mas você não precisa demonstrar a existência da culpa para responsabilizar o agente. Qual é o fundamento da responsabilização objetiva? Você responsabiliza pela criação do risco ou aumento desse risco e também, por exemplo, pela geração de lucro por parte daquela empresa que desenvolve determinada atividade. Aqui eu preciso dizer, né, que a gente faz, no princípio da responsabilização, uma analogia com o direito ambiental, com o princípio da precaução e da prevenção. No direito ambiental, você trabalha com a responsabilidade objetiva por danos causados ao meio ambiente. A tecnologia avançada, como é a IA, nada mais é do que uma tecnologia que vem influenciar toda uma coletividade. Muitos dos danos causados por essa tecnologia são danos difusos e coletivos. Portanto, a tendência hoje é de buscar um sistema de responsabilização objetiva, tal qual já existe no direito ambiental, com base na teoria do risco, né? E aí não precisa demonstrar a existência de culpa. Você basta demonstrar a ocorrência do dano ou incremento do risco, o nexo causal e a conduta, né? A existência da conduta, mas não a culpa, não a questão subjetiva. Uma questão só que eu vou colocar aqui para vocês refletirem como uma polêmica, né? Se seria uma teoria do risco criado integral ou não. Explico. Existem causas de excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior? Então, eu vou adotar a responsabilidade objetiva integral ou a responsabilidade objetiva tradicional que admite duas excludentes de responsabilidade? Também é outra questão para reflexão. Há posições tanto de um lado quanto de outro. O terceiro princípio é o princípio da explicação, né? Não significa que a tecnologia precisa trazer o motivo pelo qual ela está respondendo daquela forma. Não é isso. Você precisa ter acesso, de novo, à maneira pela qual ela foi treinada para que você entenda como aquele algoritmo trabalha. Então, eu preciso saber, esse algoritmo é de Deep Learning, é de Machine Learning? Quais foram as imagens que foram utilizadas? Foram mais imagens de mulheres ou mais imagens de homens? Houve ali uma paridade no banco de dados? Por fim, o princípio da auditabilidade, que é um princípio importantíssimo, especialmente se esse sistema é desenvolvido e usado pelo poder público, né? As decisões, elas precisam ser constantemente auditadas, é preciso que haja um registro, né, dos resultados e o registro das atualizações, das auditorias. A auditoria ela tem que ser constante. Validação e testes, né? Então, o quinto princípio é da validação e dos testes. Preciso ter um padrão de validação e cumprir com aquele padrão de validação. Agora, qual é o futuro das profissões jurídicas? Como se preparar para esse novo mercado de trabalho? Você deve estar se perguntando, né? Fernanda, você falou que ela faz uma análise de um contrato
em segundos, que ela faz uma análise de milhares de documentos em minutos. Como que eu vou competir com isso? A resposta é que a gente não vai conseguir competir exatamente nessa tarefa, mas há uma série de outros campos e uma série de outras habilidades que são essencialmente humanas e são necessárias, agora mais do que nunca, nesse novo contexto de revolução tecnológica. A mediação e a conciliação e os métodos adequados de solução de conflitos são uma área que tem muita demanda hoje, mas que cada vez mais vai crescer. Então, você que gosta de trabalhar com conciliação, mediação, questões de família, por exemplo, ou outras questões de consumo, tenha em mente que esse é um espaço que vai se desenvolver muito. Por quê? Porque é um lugar, né, que você precisa do ser humano, tanto para conciliar aquelas duas partes, identificar os interesses em disputa, no caso da conciliação, participar ali da construção de um diálogo e de um acordo, no caso da mediação, fazer com que as partes possam elas mesmas chegar ali a um acordo que seja bom para ambas, né? Então, esse movimento da justiça multiportas, das novas portas de acesso à justiça, ele está crescendo e ele é um espaço do futuro. Um robô não vai conseguir fazer uma conciliação tão bem quanto um ser humano. E aí a gente já também pode dizer que são habilidades que demandam também questões de psicologia, né? Questões até de economia, de consumo, para que você possa compreender a lide e toda a disputa que existe naquele caso. Agora, para além da conciliação e da mediação, né, quais são outras tarefas que o advogado, advogada ou o profissional da área jurídica pode desenvolver? Eu queria antes trazer um dado interessante para comparação. Olha só, uma pesquisa de 2019 mostrou que o Brasil tem, na época, 210 milhões de habitantes e 1,1 milhão de advogados. Na verdade, seria um advogado para cada 190 habitantes, em 2019. Comparando o Brasil com outros países, a gente tem, nos Estados Unidos, essa mesma pesquisa demonstrou que eles possuem uma população de 329 milhões de habitantes e um advogado para cada 244 habitantes. Na Inglaterra e País de Gales, são 143 mil advogados, e aí a média era de um advogado para cada 486 habitantes. Dá para perceber, então, nesse contexto, que o Brasil possui um grande número de advogados por habitante. Isso não é algo negativo, mas influencia no campo de trabalho. Quais são, portanto, novas habilidades necessárias para esse advogado? A primeira é o chamado pensamento crítico ou estratégico. Você precisa cada vez mais pensar em novas estratégias, novas soluções, novas formas de solução de conflitos, negociação, falamos da mediação e da conciliação, mas negociação, inclusive formas fora do sistema de justiça, né? Fora do poder judiciário, tentando compor as partes, por que não um acordo no próprio escritório de advocacia, por que não a utilização, né, dos cartórios extrajudiciais, dos tabelionatos para a solução de alguns problemas, desafogando o poder judiciário. Uma próxima característica, que também já se relaciona a essa, a gente já mencionou, é a resolução e negociação de conflitos. Uma outra característica, e essa que é muito importante, é a chamada inteligência emocional e a empatia. Cada vez mais, aquele advogado ou advogada ou aquele profissional que tiver empatia, souber fazer escuta, e tem até, a gente estuda um tipo de escuta, que é a escuta ativa, muito importante na negociação, ele vai se destacar. Ainda, a chamada interpretação das zonas cinzentas e criatividade, né? Claro, existem casos que não trazem respostas evidentes ou sedimentadas na jurisprudência. Ainda há outros casos que eu posso tentar superar aquele precedente, atualizar aquele precedente. Então, esse tipo de raciocínio, né,
de superação dessa zona cinzenta, de criatividade, de criar uma nova doutrina e uma nova teoria, e aqui também trazendo para o meu campo a pesquisa jurídica, né, é um campo que cresce cada vez mais. Para a gente já encerrar a questão das habilidades, uma última característica é a solução de problemas e o planejamento. A gente brinca, às vezes, fala, né, em sala de aula, que a gente é pago para solucionar problemas, não para criar mais problemas. Então, a ideia é um pouco essa. Você recebe ali o seu cliente e você precisa identificar o que ele realmente quer. Muitas das vezes, ele mesmo não sabe o que ele quer com clareza. Então, você precisa auxiliá-lo a identificar qual é a demanda e, a partir da demanda dele, solucionar ou trazer uma solução para esse problema. Agora, tem dois casos interessantes para a gente fechar aqui, né, esse tema da profissão jurídica, que demonstram um pouco como que vai ser o futuro do trabalho daqui para frente, né? Você pode pensar, como que a tecnologia ela traz ganhos para a sociedade para além desses que a gente falou. Pode ser um pouco estranho dizer que a inteligência artificial pode auxiliar na redução da fome, pode efetivar direitos fundamentais, pode trazer mais efetividade para direitos sociais. Isso é um campo novo que começou a ser desenvolvido, especialmente a partir da Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas. Olha que caso legal. Nesse caso, aqui que aconteceu nos Estados Unidos, né, eles estão fazendo um sistema que usa algoritmos que identifica a chamada agricultura de precisão. Essa tecnologia faz com que você reduza espaços, reduza quantidade de mão de obra, mas também de produtos, né, que são utilizados e quanto esses produtos são utilizados, quanto são esses produtos agrícolas, fazendo com que com menos tempo, em um menor local, você consiga produzir mais e assim responder a uma demanda que é de uma necessidade crescente com recursos escassos. Então, conseguindo fazer com que os recursos sejam proporcionais à demanda, você consegue promover maior igualdade social. O futuro, ele caminha para a utilização da tecnologia em benefício da sociedade. Ainda nesse mesmo sentido, a utilização da tecnologia para mapeamento de políticas públicas. Muitas das vezes, né, a gente pensa em política pública e começa a refletir como que eu vou destinar recurso público? Qual é o critério para a destinação de recurso público? Como que eu vou identificar as pessoas que precisam de acesso à moradia, que precisam de acesso à alimentação, né? Ter acesso à alimentação, ter acesso à água. Os algoritmos conseguem fazer uma leitura e uma identificação rápida e eficiente de quem são as pessoas em situação de vulnerabilidade, quantas são as necessidades. Então, a utilização de algoritmos para mapeamento de necessidades e direcionamento de políticas públicas é também um futuro do direito, né, e da tecnologia. E um último exemplo, e aqui um pouco polêmico, porque ele pode ser tanto bom, dependendo da destinação, como ruim, é a utilização dos algoritmos para monitoramento do trabalhador. Então, algumas empresas têm utilizado essa tecnologia para monitorar seus empregados. Veja, a gente sabe que existe, né, um direito de fiscalização, um poder hierárquico, né, e um poder disciplinar do empregador sobre o empregado. E esse poder é legítimo. A tecnologia pode ser utilizada para, enfim, efetivar isso e colocar em prática, mas ela também pode ser utilizada, e isso não é positivo, para invadir ou fiscalizar com maior rigor, ou violando inclusive a privacidade do trabalhador, pelo empregador. Aqui, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e descobriu que 55% dos líderes de RH já usam algoritmos para a fiscalização dos seus trabalhadores. Isso também assume um contorno complicado,
quando eu estiver diante de recrutamento de trabalhadores por meio da tecnologia. Por quê? Será que esse algoritmo que faz o recrutamento, ele é um algoritmo igualitário? Será que ele foi treinado de forma a aceitar mulheres, a aceitar pessoas negras, ou ele é direcionado a uma classe específica, a um grupo específico? Por isso a importância dos princípios éticos. E ainda, um caso também controverso, que é o chamado scoring social. Alguns países não democráticos têm utilizado algoritmos para fazer scoring social e aí classificar a população em estratos e, a partir daí, conceder ou negar direitos a esses estratos. Isso não é uma utilização boa, também não é uma utilização democrática e nem defensável, mas vem ocorrendo e a gente não pode deixar de mencionar. Mas vocês conseguem perceber que tanto um uso positivo como um uso negativo depende muito daquele que está desenvolvendo, da intenção dele, do desenvolvedor, e da forma pela qual ele utiliza a IA. Ainda, nessa questão de justiça, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, outro tema polêmico, e vocês vão falar, nossa, Fernanda, você só fala que tudo é polêmico, mas realmente tudo é bastante controverso e discutido, é a chamada justiça preditiva. O que é a justiça preditiva? É a utilização de algoritmos para previsão de decisões judiciais. Igual você tem a previsão do tempo, que você liga no jornal e descobre se hoje vai chover ou não, qual é a probabilidade de ter sol, também desenvolveram algoritmos para prever a probabilidade de solução de um caso. Então, qual a probabilidade de conseguir a condenação em dano moral? Qual é o valor que esse determinado juiz ou esse determinado tribunal concede para esse caso específico? Quem advoga sabe que uma das questões que a gente mais escuta na advocacia é: será que eu vou ganhar? Qual é a minha chance de ganhar? Essa é uma pergunta clássica. Qual que é a minha chance de ganhar esse caso? E aí o advogado faz quase que um exercício ali de futurologia. Tem que voltar, pesquisar a jurisprudência, verificar se há ou não precedente naquele tribunal, qual é o valor que aquele tribunal tem condenado naquele caso concreto, existe divergência de uma vara para outra vara, de uma turma para outra turma. Isso tudo é um trabalho manual que o advogado, a advogada, ela faz. Agora, imagine você que exista um algoritmo que possa prever, com uma precisão, inclusive, muito alta, qual é a chance do seu cliente ganhar esse caso. Imagine ainda, que você consiga não só prever a chance do seu cliente ganhar esse caso, mas também demonstrar quais são as possíveis decisões e qual a probabilidade de cada uma delas. Nos Estados Unidos, esse uso ele já foi difundido, ele é muito, muito usado mesmo, e a justiça preditiva é uma realidade. Aqui no Brasil, ainda está em fase de desenvolvimento de testes, especialmente por escritórios de advocacia. Resta saber, também aqui uma outra pergunta para vocês, se a justiça preditiva é ou não constitucional. É dizer, eu posso no sistema de justiça brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, desenvolver um algoritmo que possa trazer para mim a probabilidade de sucesso de uma decisão? A probabilidade de sucesso de um caso? Bem, a princípio a resposta é sim, Tal qual você vai fazer no seu escritório de forma mecânica, você desenvolve um algoritmo que vai trazer a resposta para você mais precisa. Agora, na França, o governo francês proibiu o desenvolvimento de qualquer tipo de tecnologia que use algoritmos e seja de justiça preditiva. Então, na França, não é proibido desenvolver algoritmos de justiça preditiva. E esse é o motivo pelo qual a gente teve agora ali um certo atraso ou uma certa parada do desenvolvimento de algoritmos no Estado francês, justamente porque muitas das tarefas
demandam previsões, né? Imagine vocês, para a identificação de um precedente aplicável, eu preciso fazer uma subsunção de qual é o precedente mais adequado e qual é o que mais vem sendo utilizado naquele caso concreto. Nada mais é do que uma previsão. Um dado interessante, a gente está falando aqui de números, né? Um grupo de professores da Universidade de Washington testou a precisão do seu algoritmo na previsão de decisões da Suprema Corte. Eles fizeram previsão de 628 casos, de todos os casos que foram julgados no ano de 2002. Então, veja, os casos já haviam sido julgados, eles já tinham a resposta, treinaram o algoritmo para ver se ele acertava com precisão as respostas daqueles casos. Os resultados do algoritmo foram 16%, os resultados apresentados 16% mais corretos do que a tentativa humana de adivinhar os resultados daqueles casos. Então, se você colocar um grupo de advogados, né, americanos, tentando chutar, palpitar qual seria o resultado daquele caso, a máquina acertou com 16% a mais de precisão. Outro caso interessante foi de Londres, da Universidade de Londres, que desenvolveu um sistema de previsão de decisões judiciais do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Esse sistema acertou 79% das decisões. A justiça preditiva é, portanto, uma das aplicações mais debatidas em inteligência artificial. Esses métodos estão ganhando espaço, né? E a inteligência artificial, ela passa a ser uma ferramenta que traz dados, enfim, trazem riquezas, né? Se você sabe qual é a chance de ganhar ou não, você pode, inclusive, pensar se cabe entrar com aquela ação. Então, o uso dos algoritmos para processar casos repetitivos, ele pode reduzir não só o tempo do processo, como, inclusive, o número de demandas. Veja, a gente conversou sobre uma série de aplicações dessa tecnologia. Agora, será que existem limites, né? Limites éticos, limites relativos à Lei Geral de Proteção de Dados para aplicação? Quais são os valores envolvidos na utilização da IA no direito? Esse é o tema do próximo encontro e agora eu quero conversar com vocês uma revisão rápida a partir do nosso quiz. Bem, vamos testar nossos conhecimentos. O que não representa um princípio para o uso da inteligência artificial no direito? Letra A, responsabilização. Letra B, explicação. Letra C, auditabilidade. E letra D, bias. Já sabem a resposta correta? A resposta é a letra D. Não representa um princípio para o uso da inteligência artificial. Os bias. Bias são vieses, né? Desvios. O desvio não é um princípio. Falamos do princípio da responsabilização, da importância de você saber quem é o encarregado, que tipo de responsabilização será essa, de que maneira, com culpa ou sem culpa. Falamos também do princípio da explicação, que é um princípio extremamente importante, que eu mencionei para vocês. Não significa que a máquina precisa dizer para mim como ela chegou naquele resultado. Na verdade, o que eu preciso entender é, de forma transparente, como foi esse processo, de que maneira ela aprendeu, qual foi a forma de aprendizado, quais foram os dados utilizados. E a letra C também estaria, né, dentro dos princípios de inteligência artificial no direito. Um dos principais, a gente falou que é a auditabilidade. A auditabilidade, ou em inglês accountability, envolve a necessidade de auditoria periódica dos sistemas, especialmente se eles forem sistemas desenvolvidos e utilizados pelo poder público, né?
que envolvem ali uma coletividade, a sociedade como um todo. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Responda qual das afirmações abaixo não representa um critério para a utilização do aprendizado de máquina no direito. Letra A. Quando a tarefa a ser desempenhada pela máquina envolveu uma função que mapeia entradas bem definidas para saídas bem definidas. Letra B. Quando há grandes conjuntos de dados. Letra C. Quando a tarefa demandar explicações e fundamentos claros e específicos sobre como a decisão foi tomada. E letra D. Quando a tarefa não demandar explicações detalhadas sobre como a decisão foi tomada. Qual é a resposta correta? A resposta correta, que na verdade não representa um critério, né, é a letra C. Vou voltar aqui nas outras alternativas. A primeira alternativa, ela é uma alternativa verdadeira, ela representa um critério importante. A gente falou, eu preciso de uma entrada bem definida, saber exatamente o que está entrando, sentenças cíveis e penais, por exemplo, e saídas bem específicas. Depois, letra B, também representa um critério para a utilização do aprendizado de máquina e, portanto, não é a minha resposta correta, porque o conjunto de dados precisa ser grande para que eu possa desenvolver o sistema. A letra C e a letra D, elas se contradizem. A alternativa que representa sim e não deveria ser marcada é a letra D, porque a máquina ela não consegue trazer uma explicação detalhada de como a decisão foi tomada. Ela só consegue, né, trazer a decisão, mas não ali a fundamentação específica de como ela foi tomada. Portanto, a gente tem que a alternativa correta seria a letra C. Vamos para a última questão. Qual afirmação abaixo não representa uma aplicação do uso da IA no campo jurídico? Letra A, promoção da jurisprudência. Letra B, auxílio na tomada de decisões. Letra C, classificação de documentos. E letra D, ponderação entre valores em disputa. Qual é a resposta correta? A pergunta era sobre o que não representa uma aplicação do uso da IA no campo jurídico. A resposta correta, portanto, né, que não representa, é a letra D, ponderação de valores em disputa. Nós comentamos, tanto na primeira aula como hoje, que a máquina ela não consegue ali identificar quais são valores, sentimentos, sensações e emoções. Isso ela ainda não faz. Portanto, esse não representa, né, uma aplicação no campo do direito. Agora, se eu olho as outras alternativas, vou ler aqui com vocês. Promoção da jurisprudência, auxílio na tomada de decisões e classificação de documentos, todas essas são aplicações que já são feitas e que são muito bem desenvolvidas pela tecnologia. O nosso segundo encontro, portanto, termina por aqui. No terceiro encontro, a gente vai continuar falando sobre IA e direito, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre a questão dos bias e dos desvios. Quais são as medidas necessárias para evitar desvios no campo do direito, fazer com que essa tecnologia ela seja mais precisa. E a gente vai conversar sobre casos muito atuais que dizem respeito a desvios algorítmicos, né? E possibilidades de retificação desses desvios. O principal, e aí você já vai ficar curioso para o nosso próximo encontro, é a polêmica do reconhecimento facial. É possível ou não é possível fazer o reconhecimento facial com o uso de algoritmos? Espero vocês. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.